Olá, seja bem-vindo novamente. Nós vamos agora dar continuidade à nossa ambientação ao direito constitucional que começamos lá naquele outro vídeo, né? Hoje nós vamos ter a visão de topo do nosso direito constitucional positivo, analisar por cima como está a nossa Constituição Federal, que é a protagonista da nossa ordem jurídica. Mas só que, antes de estudar a Constituição Federal, nós temos também que entender que existem alguns conceitos e doutrinas que dão apoio ao estudo da Constituição. Então, eu costumo dividir o estudo do direito constitucional em dois. A segunda parte, que seria o próprio estudo da norma constitucional, a nossa Constituição vigente, que foi elaborada em 1988, Mas, antes disso, nós temos que ver algumas doutrinas, nessa primeira parte, algumas doutrinas e teorias que dão respaldo para a gente conseguir entender e interpretar melhor essa norma constitucional. Vocês foram no Nota 11, pegaram a apostila de ambientação, grátis que está lá? Se não foi ainda, baixa. Agora a gente vai seguir o roteiro da apostila. E a primeira teoria e doutrina que eu gostaria de comentar com vocês é a Teoria Geral do Estado. Na verdade, a Teoria Geral do Estado ela é uma disciplina à parte do direito constitucional, mas que dá todo o embasamento para a gente poder entender como se formou a ordem jurídica. A Teoria Geral do Estado ela estuda a formação do Estado pelos seus mais diversos prismas de observação. Estuda de forma política, estuda de forma jurídica. E para o direito constitucional, nesse momento agora, eu queria que vocês entendessem que todo Estado possui pelo menos 3 elementos: o seu povo, o seu território e um governo dotado de soberania nesse território. O que isso significa? Ele tem um elemento pessoal, o povo, que é diferente de população. População é qualquer um que esteja ali naquele território naquele momento. O povo é aqueles que têm vínculo de nacionalidade com aquele Estado. Então, o elemento pessoal do Estado, o povo. O elemento territorial, o seu território. O Estado ele tem que estar circunscrito numa determinada região. E também ele deve ser dotado de soberania. O que é soberania? É o poder supremo dentro deste território, sem reconhecer nenhum outro poder equivalente ou superior a ele aqui dentro. Então, 3 elementos: povo, território e o governo dotado de soberania. Alguns autores indicam ainda um 4º elemento, que seria a finalidade de buscar o bem comum para o povo. Esse 4º elemento não é pacífico na doutrina, mas se algum dia você for questionado a isso, saiba que ele existe. Então, essa é a noção básica da Teoria Geral do Estado, que você pode começar agora a entender alguns conceitos do direito constitucional. A segunda teoria que a gente costuma abordar, seguindo o roteiro do Nota 11, é a Constituição e o Constitucionalismo, que algumas bancas chamam de Constituição Origem. No primeiro vídeo a gente falou bastante disso, o conceito amplo de Constituição, o conceito estrito de Constituição. Nesse capítulo a gente vai um pouquinho além, a gente vai ver alguns detalhes, até chegar no neoconstitucionalismo, que é esse constitucionalismo atual, e ver até o que alguns chamam de constitucionalismo do futuro. Não vamos nos preocupar com isso agora. O que vocês precisam saber sobre Constituição e constitucionalismo, ou seja, a Constituição Origem, a gente já viu no outro vídeo. Outro capítulo importante sobre doutrinas: os sentidos ou concepções da Constituição. Um pouco sobre isso também já foi abordado no primeiro vídeo. O conceito sociológico de Constituição, que todos os estados sempre tiveram Constituição. O conceito jurídico de Constituição, que a Constituição ela tem força normativa, sendo assim, ela impõe deveres e prevê direitos. E nós vamos ver ainda um conceito político de Constituição, que a Constituição é a decisão fundamental que organiza o Estado. Quando vocês forem estudar esse capítulo, vocês vão entender melhor sobre o que eu estou falando. O poder constituinte. Esse é um capítulo muito importante. Aqui nós vamos ver toda a teoria
de como é criada uma Constituição e como é modificada essa Constituição. O poder constituinte é o poder de constituir, ou seja, de elaborar Constituição, seja elaborar a Constituição primariamente, dar início a ela, ou de forma derivada, reformar, revisar aquele texto que foi elaborado. Esse é o poder constituinte, o poder de constituir. Temos também a teoria das classificações das constituições. São dezenas de classificações que nós podemos encaixar as diversas constituições que existem no mundo. Nós temos, por exemplo, a Constituição outorgada ou promulgada, que é a Constituição imposta ou com respaldo no poder popular. Nós temos uma Constituição rígida ou uma Constituição flexível. Nós temos a Constituição analítica ou sintética, ou seja, aquela Constituição que é extensa ou enxuta, e diversas outras que neste capítulo específico nós vamos começar a abordar. O histórico das Constituições brasileiras foi um capítulo que ele não tem em muitos livros, mas eu resolvi criar no Nota 11 porque é abordado em alguns concursos, para que a gente possa fazer um paralelo entre as 8 constituições que nós tivemos no Brasil. Um pouco disso vocês já sabem, né? Que nós tivemos 8 constituições, 4 promulgadas e 4 outorgadas. E tem até aquela dica que vocês vão encontrar na apostila. A primeira Constituição do Brasil, 1824, foi uma Constituição outorgada, foi a Constituição do Império. Depois, todas as outras outorgadas não são mais um número par, são números ímpares. 1937, 1967 e 1969. É a Constituição outorgada do Império, a Constituição outorgada do Estado Novo e as 2 outorgadas do regime militar. E nós tivemos também outras 4 promulgadas. Diferentemente do Império, que a primeira era par, as outras 3 eram ímpares, isso inverte na promulgada. A primeira, 1891, ímpar, Constituição da República, primeira Constituição promulgada. Depois nós tivemos a de 1934, 1946 e, por fim, a vigente de 1988. As outras 3 números pares. Então, se você se cair na prova alguma coisa relativa a isso, você tem essa dica aí para lembrar. Primeira Constituição outorgada par, demais ímpares. Primeira Constituição promulgada ímpar, demais pares. Ok? Estrutura e elementos da Constituição. É uma teoria baseada basicamente na doutrina do professor José Afonso da Silva, em que ele organiza as diversas normas constitucionais em blocos. Então nós temos aquele bloco que são elementos limitativos, porque limitam o poder do Estado em face dos particulares. Nós temos um bloco que são chamados de estabilização constitucional, que servem para conter crises. Então, ao todo, são 5 elementos que nós vamos ver nesse capítulo, que são agrupamentos de diversas normas em blocos de acordo com qual a função que elas possuem dentro da Constituição. São os elementos da Constituição, doutrina do professor José Afonso da Silva. Nós temos também a teoria das normas constitucionais, que divide as normas constitucionais em regras e princípios. É importante vocês entenderem isso aqui agora. Na Constituição, nós podemos ter 2 tipos de normas. Algumas delas são regras, outras são princípios. Qual a diferença básica entre as regras e os princípios? Regras são condutas. São mandamentos que vão definir condutas. Eles devem ser aplicados fielmente ao que está escrito ali. Os princípios não são definidores de condutas, mas o que eles chamam de mandados de otimização. Por que são otimização? Porque eles tentam buscar um grau ótimo de aplicação da norma. Eles não definem uma conduta a ser seguida, mas eles definem um ponto de partida, uma orientação. Então, uma regra, ela ou é aplicada ou ela não é aplicada. Não tem como você aplicar parcialmente a regra. Por exemplo, o presidente da República tem a obrigação de enviar um relatório ao Congresso Nacional sobre a sua gestão.
Ou ele envia ou não envia. Não cabe aqui decidir enviar meio relatório. Já o princípio não é assim. Nós temos princípios que eles podem e geralmente são aplicados parcialmente, porque eles podem se chocar com outros princípios. Por exemplo, a liberdade de expressão e o princípio da intimidade. Até onde eu posso exercer a minha liberdade de expressão sem ferir o princípio da intimidade das pessoas? Então eles não são absolutos. Eles podem se chocar e serem trabalhados em graus parciais, diferentemente das regras. Isso é o que vocês precisam saber agora. Se o seu concurso pedir algo mais aprofundado, for da área jurídica, ou um concurso de alto nível da área administrativa, como auditor fiscal, talvez vocês tenham que se aprofundar um pouco mais nisso. Mas para começo de conversa já está de ótimo tamanho. A eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Importantíssimo assunto, tal qual o poder constituinte. Novamente, quando a gente vai falar da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, nós estamos tratando da doutrina do professor José Afonso da Silva. Diversos outros doutrinadores também criaram outras formas de classificar as normas constitucionais quanto à eficácia. Dentre esses diversos, o único que talvez mereça um destaque para concursos públicos é a professora Maria Helena Diniz. Mesmo assim, é uma doutrina minoritária e quase nunca é cobrada. Mas é bom dar uma estudada. O professor José Afonso da Silva, que fez a doutrina mais largamente utilizada, ele define as normas constitucionais em 3 tipos. A primeira delas seria a eficácia plena. O que significa eficácia plena? Ela é total, ela é cheia. Sua aplicabilidade, sua eficácia é total, porque ela pode ser aplicada de imediato e sem contenções por nenhum tipo de norma. Então, quando estamos diante de uma norma de eficácia plena, é uma norma que ela diretamente pode alcançar o destinatário dela. Nós temos uma outra norma, que é uma norma de eficácia contida, porque ela é aplicada de imediato, mas ela traz nela um direcionamento para que uma lei possa conter esses plenos efeitos dela. Por exemplo, é garantida a liberdade de expressão, a liberdade de profissão, atendida às qualificações que a lei vier a estabelecer. Se tivesse falado simplesmente é garantida a liberdade de profissão, qualquer um poderia ser o que quisesse. É uma norma plena. Ela pode ser imediatamente aplicada. Só que a norma continuou falando atendidas às qualificações que a lei estabelecer. O que isso quer dizer? Que se a lei estabelecer qualificações, embora a norma seja plenamente aplicável, você vai ter que observar as qualificações que a lei estabeleceu. Então nós temos a norma constitucional em cima, contida por uma lei ordinária, regulamentando, contendo os plenos efeitos dessa norma constitucional. E por fim, nós temos a norma de eficácia limitada. A diferença da eficácia limitada para as outras duas é que na eficácia limitada você não consegue aplicar diretamente a norma. É uma norma que ela não consegue alcançar diretamente o seu destinatário, sem que seja regulamentada por alguma outra. Então nós temos a norma de eficácia plena e eficácia contida, de aplicação imediata, com a única diferença em que a plena não pode ter seus efeitos contidos por norma infraconstitucional, e a contida ela poderá ter os seus efeitos contidos. E temos a norma de eficácia limitada, que diferentemente das outras duas, ela não pode ser aplicada de imediato. Ela precisa de uma lei
para vir mediar os seus efeitos. Por isso, a sua eficácia não é imediata, mas sim mediata. Precisa de uma lei para mediar o alcance dela ao destinatário. Geralmente são normas que prevê a criação de institutos, regulamentos, ou então que são chamadas normas programáticas. Trazem programas de governo, como buscar a erradicação da pobreza, garantir o desenvolvimento nacional. Então, assim, como uma norma pode falar assim, é garantido de desenvolvimento nacional? Isso é esvaído de aplicabilidade, mas ela direciona o governo a buscar o desenvolvimento nacional. E tem normas que prevê a criação de regulamentos, institutos. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. É garantido a defesa do consumidor. Tá, o fato de colocar na Constituição é garantido a defesa do consumidor. Está garantindo alguma coisa? Não. Precisa que o Estado venha a elaborar um Código de Defesa do Consumidor, bem como instituir órgãos como o PROCON, para que possa mediar os efeitos dessa norma até o seu destinatário, fazendo com que ela consiga ter a sua eficácia. Mas, pessoal, tem uma pegadinha que cai muito em concurso, que fala o seguinte: existem normas constitucionais que, por não terem aplicabilidade imediata, elas são destituídas de eficácia. Estaria certo ou errado? É errado. Ainda que a norma seja de eficácia limitada, ela não é destituída de eficácia, porque ela é uma norma constitucional, ela é uma norma, ela tem poder normativo. Então, ainda que ela não consiga ser aplicada de imediato, ela tem o poder de ser observada e transformar normas contrárias a ela como inconstitucionais. Ainda que ela não tenha aplicabilidade imediata, ela deve ser observada pelos seus destinatários e pelas demais normas do ordenamento jurídico. Então ela tem ao menos uma eficácia negativa. Esse dever de ser observado. Não existe nenhuma norma constitucional despida de eficácia. Ok? Continuando então. Esse assunto é muito importante, cai muito nos mais variados concursos. Por fim, pessoal, a gente vai ver o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é um dos assuntos mais legais do direito constitucional, e aqui a gente vai ver quais são os procedimentos e detalhes para a declaração da inconstitucionalidade das normas infraconstitucionais em face da Constituição Federal. Quem pode fazer essa declaração? Em que momento ele pode fazer essa declaração? Qual o instrumento que é usado para quem pode fazer ser provocado a fazer? Quais são os tipos de inconstitucionalidade que podem ocorrer? Na apostila eu já detalho alguns conceitos básicos importantes para vocês saberem sobre isso. Mas a gente vai estudar firme isso num capítulo específico, que é o controle de constitucionalidade. Controlar a constitucionalidade das normas infraconstitucionais, ou seja, a sua compatibilidade perante a Constituição. Ótimo, né? E assim, pessoal, nesses temas a gente termina esse importante assunto, que são as doutrinas e teorias que dão respaldo ao estudo da Constituição Federal, a protagonista da nossa ordem jurídica. E agora, depois que a gente já viu essa pincelada do que é um poder constituinte, de quais são as classificações da Constituição, o que há o controle de constitucionalidade, há normas que são regras e outras que são princípios, que existem normas de eficácia plena, contida e limitada, a gente já pode começar a estudar efetivamente o texto normativo da nossa Constituição Federal de 1988. Muito legal, não é? A Constituição Federal de 1988 ela é formada por duas partes. Uma parte permanente,
e uma parte transitória. Por que existe a parte transitória? São chamados ato das disposições constitucionais transitórias. São normas que elas têm prazo de validade. Elas são transitórias porque elas têm data para vigir. Geralmente se coloca uma data que essa norma ela vai ter aplicabilidade até lá e depois disso ela perde a sua aplicação. E antes do preâmbulo ao artigo 250, nós temos a parte permanente, que é formada pelo preâmbulo mais 9 títulos, que são os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado, a organização dos poderes, a defesa do Estado e das instituições democráticas, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira, ordem social e, por fim, as disposições constitucionais gerais. Nós vamos agora dar uma rápida passada em cada um deles para que a gente possa finalizar essa visão geral de topo da nossa Constituição. Bom, princípios fundamentais, importantíssimo. É a base do estudo da Constituição Federal. Aqui estão os fundamentos, os princípios que fazem os fundamentos, o alicerce de toda a ordem jurídica constitucional. São os princípios fundamentais. Aqui nós vamos ver que o Brasil é uma república, é uma democracia, é um Estado democrático de direito. Nós vamos ver os fundamentos e os objetivos fundamentais do nosso Estado, bem como os princípios que regem as relações internacionais do nosso Estado. Aqui é a essência da organização do Brasil, da República Federativa do Brasil. Ok? Essencial o estudo, cai em qualquer concurso, estudem bem isso. Segundo, igualmente importante, os direitos e garantias fundamentais, que são divididos em 5 tipos. Os direitos e deveres individuais e coletivos, que são aqueles direitos humanos que foram positivados no nosso texto constitucional, liberdade de expressão, igualdade, direito à vida, liberdade, segurança. São diversos direitos importantíssimos ao estudo que caem em qualquer concurso também. Foco inicial de estudo, princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. Os outros 4 direitos e garantias fundamentais, muito importantes também para o estudo: direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos e os direitos dos partidos políticos. Nos direitos sociais, nós vamos ver essencialmente direitos dos trabalhadores, direito de greve, direitos da sociedade como um todo, né, que são aquelas prestações que o Estado precisa fazer para a sociedade, os direitos sociais. Nós vamos ver também os direitos da nacionalidade, que são o vínculo do cidadão com seu país. Quando que ele será considerado um brasileiro nato? Quando que ele pode vir a ser um brasileiro naturalizado? Nós temos os direitos políticos, que é a participação ativa do cidadão, o direito de votar e ser votado, quais as condições de elegibilidade, quando o voto vai ser obrigatório ou facultativo. Nós temos o direito dos partidos políticos. Quais são os direitos e deveres para os partidos serem criados e se organizarem? Legal, né? Esse é o bloco essencial da Constituição. Até porque nós vimos, né, que a Constituição ela deve essencialmente organizar o Estado e garantir as liberdades dos particulares em face do Estado. Nós temos os princípios fundamentais que organizam o Estado e nós temos os direitos e garantias fundamentais, que são aqueles direitos que o particular, o povo do local tem em face do governo. Em seguida, nós vamos ver
a organização do Estado de uma forma mais detalhada. Nós vamos ver as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, as competências que eles devem fazer de forma comum, concorrente, competências tanto legislativas como administrativas. E esse título ele vai até a organização da administração pública e seus servidores públicos, direcionamentos na própria Constituição à atividade administrativa do Estado. E em seguida, nós vamos ver a organização dos poderes. Quais são as prerrogativas, deveres e competências do poder legislativo, executivo e judiciário, onde veremos as competências dos diversos órgãos do Poder Judiciário e a sua organização. Após isso, nós temos a defesa do Estado e das instituições democráticas, onde veremos o estado de sítio, o estado de defesa, as Forças Armadas e a segurança pública. Em seguida, após a defesa do Estado e as instituições democráticas, nós temos a tributação e orçamento, onde veremos as diretrizes ao orçamento, as leis orçamentárias, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que é o orçamento que vige pelo ano corrente, que se baseia na lei de diretrizes orçamentárias e que se baseia no plano plurianual, que é o plano que vigora por 4 anos, vários anos, que serve de diretriz ao orçamento. Vamos ver também a tributação, que é o que? O poder da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal instituir os seus tributos, impostos, contribuições, taxas. Continuando, em seguida, a ordem econômica e financeira. A forma que o Estado tem de agir diretamente na atividade econômica ou de regulamentar essa atividade econômica. Quais são os casos em que isso vai acontecer? Quando que o Estado pode agir diretamente na ordem econômica? E quais são as formas que ele usa para limitar essa atividade econômica? Veremos também aí a política urbana e agrária do Estado, as diretrizes para o ordenamento urbano e o ordenamento agrário. E um capítulo pequenininho que fala sobre o sistema financeiro nacional, por isso ordem econômica e financeira. E por fim, ou melhor, por fim da parte essencial ao estudo, nós temos a ordem social, que é uma extensa lista de normas que nós vamos falar desde a Seguridade Social, que é o conjunto da previdência, saúde e assistência social, até os direitos da criança, adolescente, jovem, idoso, índios, meio ambiente, comunicação, desporto. É um extenso título, a ordem social, que vai prever todos esses direitos, deveres e regulamentações ao ordenamento social. Criança, idoso, jovem, índios, meio ambiente. E por que eu falei que não era o fim ainda? Nós temos um 9º título, que são as disposições constitucionais gerais. O problema é que as disposições constitucionais gerais, elas geralmente não são foco de um estudo específico. São alguns direcionamentos gerais que a gente já vai, de alguma forma, pensando e encaixando eles ao longo do estudo da Constituição. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa Constituição Federal. São 9 títulos na parte permanente e o 10º título formando o ato das disposições constitucionais transitórias. E assim a gente conseguiu fazer uma visão geral de tudo que a gente vai estudar. Baseamos em 2 partes. A primeira parte, as doutrinas
e teorias relacionadas ao estudo da Constituição, e a segunda parte ao efetivo conhecimento da norma constitucional. Se eu falasse para você agora que está começando ou que está recomeçando a aprender o direito constitucional com o pé direito, qual é o foco de estudo? Quais são aqueles principais assuntos que eu vou precisar estudar? Obviamente, raramente você precisará estudar todos os assuntos. Eu nunca vi nenhum concurso que cobre tudo de tudo. Eles vão cobrar às vezes 90%, 80%, mas tudo eu nunca vi. Mas para que você possa criar uma base sólida, eu recomendo que você comece dando ênfase a alguns. Quais são aqueles assuntos que você precisa começar por eles, dar ênfase para você poder criar aquela base sólida efetivamente? O poder constituinte, que é o poder de criar e reformar o texto constitucional, a classificação das constituições, a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Essas são as 3 doutrinas básicas: poder constituinte, classificação e eficácia e aplicabilidade das normas. E da Constituição, 5 partes: princípios fundamentais, direitos fundamentais, organização do Estado e a administração pública e a organização dos poderes. Você sabendo o poder constituinte, a classificação das constituições, a eficácia das normas, os princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, inclusive, principalmente, a administração pública e, por fim, a organização dos poderes, com ênfase naquele poder que vai ser foco do seu concurso. Se é um concurso do Executivo, ênfase no Poder Executivo. Se é um concurso para a Câmara ou para o Senado, ênfase no Poder Legislativo. Se é um concurso para o Poder Judiciário, total foco no Poder Judiciário. Você sabendo isso muito bem, você vai ter uma base excepcional, excelente para entender qualquer outro assunto, e a partir daí já são 80% das questões de prova. Ótimo, pessoal! Então espero que vocês tenham entendido, principalmente, que o direito constitucional e o direito é simples, e não só o direito, qualquer assunto que você precise estudar. Entenda que as limitações que a gente tem ao estudo, elas estão somente aqui. Só a nossa mente é que é capaz de criar limitações. E se você se acha limitado em alguma coisa, é porque você está acreditando que está limitado. Esqueça disso, as limitações são suas, da sua mente. Liberte-se delas, veja como é tranquilo. Lembra que eu contei aquela história no primeiro vídeo? Eu era muito limitado, tinha bloqueios. Eu precisei romper bloqueios para poder ir além. E essa filosofia ficou tão arraigada aqui comigo que surgiu o Nota 11. Qual é o limite? É o 10? Não. Vamos ir além. Vamos pensar além. Beleza, pessoal? Continue com a gente no Nota 11, sempre pensando além e, consequentemente, indo além. Esquece esse negócio de limitação. Você pode muito mais do que você acha. Conte comigo, estou aqui de mão dada contigo e nós vamos continuar o estudo. Até o fim, eu e toda a equipe Nota 11 estaremos aqui ao teu lado. Ok? Um abraço, excelentes estudos e continue com a gente.